Bíblias, então, na carta de 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, nós leremos dos versos 1 ao verso 10. Eu estarei fazendo a leitura e peço que os irmãos estejam acompanhando em silêncio. Peço que depois o pessoal da recepção aí traga, né, as fichinhas com o nome dos visitantes. Aqui eu vejo que nós temos alguns visitantes. Leamos então a palavra de nosso Deus. Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, por isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Vamos orar? Convido os irmãos a abaixarem suas frontes, nós mais uma vez falaremos com o Senhor. Grandioso Deus, Pai amado, ao abrirmos a Tua palavra, Deus, ela já nos edifica. Ao abrirmos a Tua palavra, Deus, por si só, ela já fala aos nossos corações. Nós te pedimos nesse momento, então, ó Deus, que o Senhor, pela iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, continue falando conosco, ó Pai. Como o Senhor já falou, ó Pai, através dos textos aqui lidos, dos hinos e cânticos cantados aqui nessa noite, continua falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse mês de março, nós estamos tratando do tema Deus e eu na edificação. Em janeiro nós falamos sobre Deus e eu na oração. Em fevereiro, Deus e eu na santificação. E agora em março, Deus e eu na edificação. A carta de 1 Pedro é uma fonte de consolo. Na verdade, 1 e 2 Pedro são fontes de consolo para dias sombrios. Um bálsamo e refrigério para aqueles que caminham por vales escuros da vida. As cartas são chamadas então cartas católicas ou universais. Católicas não no sentido de católica apostólica romana, mas católica no sentido de serem cartas universais, ou seja, para todo mundo, para todos os crentes. Diferentemente de Paulo, né, que escreve suas cartas direcionadas a igrejas, cidades ou até mesmo pessoas, né, a gente pode ver carta à igreja de Éfeso, carta à igreja de Tiatira, como a pessoas, né, carta a Tito, Timóteo, Filemão. Paulo escreve diretamente a essas pessoas. Pedro,
ele escreve a todos os cristãos. Então nós temos aí as cartas católicas ou universais. Elas são para todos os cristãos. Não que nós não tiremos proveitos e grandes ensinamentos das cartas de Paulo, mas Pedro ele está dizendo a todos os cristãos, aos judeus, aos gregos, aos gentios, a nós, todos nós cristãos. Essa carta então ela é uma espécie de manual da fé cristã, uma espécie de manual de conduta cristã. Pedro então escreve aos desterrados da Ásia Menor. Povo esse que havia ou estava sendo perseguido. Povo esse que, mesmo assim perseguido, sendo tido como forasteiros, esse povo se mantinha fiel. Fiel à palavra, como nós cantamos aqui nessa noite. Esse povo também se mantinha fiel. Por quê? Esse povo se mantinha fiel. Muitas vezes nós estamos passando por vales obscuros das nossas vidas, nós tentamos e lutamos e achamos, e quando a gente acha que vai conseguir, não deu certo. E a gente para e pensa, por quê? Por quê, meu Deus? Os crentes, eles permanecem firmes e alegres quando eles olham para o Senhor. A alegria do povo do Senhor, ela não provém de riquezas, ela não provém de dinheiro, de bens materiais. Ela não é uma alegria fabricada ou ocasionada por uma prosperidade ou por emocionalismos. Pedro, então, ele mostra nessa carta a herança, a herança celestial, que resulta de uma vida santa, de uma vida edificada. Uma das ênfases, então, dessa carta é a atitude de humildade, a atitude de reverência submissa que a igreja deve ter perante o Senhor. No reino de Deus, o servo que se acha grande, ele deve ser tido como menor. E ele deve ter esse sentimento mesmo. O menor no reino, o menor na casa de meu Pai. Tudo indica, então, irmãos, que a epístola de 1 Pedro ela tenha sido escrita um pouco antes ali, por volta do ano 63 ou do ano 64, ali, meados, ali, alguns estudiosos dizem que ele, pelo mês mais ou menos ali de julho, quando a cidade de Roma ela foi queimada, né? Uma história que todos conhecem, ela foi queimada pelo imperador Nero, e Nero ele aponta os cristãos como culpados. Ele já considerava os cristãos como inimigos, simplesmente porque os cristãos eles adoravam a Cristo e não adoravam também ao imperador. Nero dizia então que os cristãos deveriam adorar a Cristo e o imperador em pé de igualdade. E os cristãos adoravam apenas a Cristo. Como resultado, então, esses cristãos, muitos deles foram envolvidos em cera e queimados em praças públicas para iluminar as praças. Muitos desses cristãos foram crucificados em praças públicas para demonstrar que que eles seguiam, o que eles pregavam, era algo totalmente contra ao Império Romano. Nero, então, ele começa a perseguir os cristãos, e esses cristãos, eles se espalham por todas as partes ali daquela região da Ásia Menor. Esses cristãos, eles fogem para não morrer, mas o evangelho de Cristo estava dentro deles. O evangelho anunciado por Jesus estava dentro deles. E aí a gente vai ver que esses cristãos, eles são perseguidos, mas quanto mais eles são perseguidos, mais eles acreditam no Senhor. Quanto mais eles são perseguidos, mais a sua fé aumenta. Quanto mais eles são perseguidos, mais eles acreditam no Senhor. Irmãos, então nós estamos diante de uma epístola, de uma carta magnífica. Uma epístola escrita aos crentes, cujo sofrimento era tamanho. E a gente pode ver depois que tanto Pedro como Paulo e os demais apóstolos, eles são perseguidos, eles são martirizados. O próprio apóstolo Pedro, o fim da sua história é ser crucificado em uma cruz, e ele pede que ele seja crucificado de cabeça para baixo. Porque ele diz que ele não era digno de morrer como o Senhor morreu. E Pedro então é crucificado. Esse mês, então, como eu já falei, nós estamos mergulhados nesse tema. Deus e eu na edificação.
Deus e eu na edificação. O que que seria a edificação? Eu lembro que há um tempo atrás eu trabalhava em um prédio e tinha um terreno grande do lado e eles cercaram aquele terreno, e os irmãos já devem ter visto isso, cercaram aquele terreno com tábuas altas, né? E a gente falou: aqui vai ser construído um prédio. Alguma coisa vão fazer aqui. E realmente começaram a cavar, cavar, cavar. E eu olhava, eu trabalhava no nono andar, eu olhava, meu Deus, esse povo não vai parar de cavar não, daqui a pouco tá achando japonês aí. E achava água e cavava e eu não tinha experiência, nunca tinha visto estruturas profundas, muito profundas. Depois eles vieram lá com aquele tubulão, né, Nilton? Vieram com os tubulões, colocaram e enche de concreto, faz aquelas colunas, aquelas vigas enormes, né? Algo assim grandioso, profundo, sei lá, 20, 30, 40 metros para baixo. Algo grandioso. E aí a gente vê prédios, né, enormes, prédios grandes, estão edificados então muitas vezes por alicerces, né, concisos, concreto puro, aquilo ali é aço, aço puro. Nós precisamos ser como esses edifícios. Nós precisamos conclamar ao Senhor. Aqueles cristãos, eles verdadeiramente serviam a Cristo. Precisamos buscar a santidade. Precisamos buscar a edificação a cada dia, dia após dia nas nossas vidas. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele nos dá preciosos ensinamentos de como deve ser o nosso modo de vida, de como deve ser a nossa conduta de vida, de como deve ser o nosso estilo de vida. A gente antigamente brincava que os crentes eram conhecidos pelo seu estilo de vida, né? Da sua forma, muitas vezes, de se vestir, de andar, de carregar a Bíblia, né? Muitos dizem que os presbiterianos carregavam a Bíblia aqui, debaixo do braço. Outros batistas carregavam aqui, né? Os assembleanos acho que carregavam aqui embaixo. Tinha muitas essas brincadeiras antes. Como é que você tem sido conhecido, irmãos? Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre isso aqui no estudo que o presbítero Judas nos trouxe. Como é que é a sua conduta de vida lá fora? Você tem vivido uma vida santa? E as pessoas veem isso em você? Elas veem que você tem uma base forte ou que você é como se fosse uma casa construída na areia? Eu penso que a primeira coisa que nós devemos fazer como servos do Senhor, ela está logo aí no verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e inveja, e de toda sorte de maledicência. Pedro já então no início do capítulo 2, assim como já vinha fazendo desde o início da carta, lá no capítulo 1, ele vinha dando uma série de recomendações de como os cristãos deveriam proceder, de como deveria ser a vida dos cristãos, ou o modo de conduta. E esses cristãos que estavam espalhados por todos os cantos, eram peregrinos numa terra estranha. Pedro, então, ele diz a esses cristãos como eles deveriam ser, despojando-vos, portanto. Tiago, lá em Tiago, capítulo 1, verso 21, diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Irmãos, o verdadeiro arrependimento deve começar com o abandono do pecado. A gente vem para a igreja domingo após domingo, né? A gente tem sempre na nossa liturgia esse momento de oração de confissão de pecados. A gente lê textos de confissão, a gente faz orações de confissão de pecados. Nós precisamos ter isso como uma prática, irmãos, nas nossas vidas. Não só aqui na igreja, não só aqui no domingo, mas no seu dia a dia. O verdadeiro arrependimento, ele deve começar com o abandono do pecado. O verbo despojar, apoteme no grego, ainda não estudei grego não, viu, irmãos? Apoteme significa se livrar ou lançar fora. Se livrar de algo ou lançar fora. Irmãos, nós como seres caídos, corruptíveis, inevitavelmente nós vamos viver e conviver com o pecado.
até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo nós vamos ter que lutar contra esse inimigo feroz que habita dentro de nós. A gente sempre brinca, né? Quase que o velho homem veio à tona quando você passa por alguma experiência divergente por aí. Essa semana lá no seminário, um colega falou lá pra gente que ele, ao pegar o ônibus, ele esbarrou em um senhor e aquele senhor despejou nele. Despejou nele e ele olhava para aquele homem assim e ele falava: Meu Deus, que vontade de dar um murro na cara desse homem. E aí eu brinquei com ele, eu falei: Meu irmão, quase que o velho homem volta, né? Quase que o velho homem veio à tona. Nós convivemos, esse pecado está dentro de nós. Nós precisamos mortificá-lo a cada dia. Se você alimenta esse pecado que está dentro de você, se nós alimentamos esse pecado que está dentro de nós, ele cresce, ele floresce. A gente teve uma dinâmica aqui, né, daquele rapaz que no Dia das Crianças, se eu não me engano, ele trouxe um cachorrinho e aquele cachorrinho simulava ali o pecado e aquele começou a cuidar daquele cachorrinho com todo carinho e daqui a pouco ele saiu, voltou com um cachorro um pouquinho assim maior, daqui a pouco no final ele estava com um cachorro do tamanho dele, um cachorro de pelúcia. Assim é o pecado. A gente acaricia, a gente brinca, a gente acha que não vai acontecer nada não, eu consigo, eu sou forte. Eu posso ir até ali, mas daqui a pouco eu volto. Tome cuidado, tome cuidado. Pedro, ele nos aponta então, no capítulo 2, que nós precisamos nos esvaziar cada vez mais do pecado. Nos esvaziar, em primeiro lugar, ele fala da maldade. O termo maldade, kakia, no grego, é uma palavra geral para todo tipo de malícia. Você pode virar para mim e falar assim: Não, Marcos, mas eu não tenho maldade. E aqui no original está falando que é para todo tipo de malícia. Nós temos que nos afastar de todo tipo de malícia. Devemos nos afastar de todo tipo de maldade. Aí você pode pensar que você não é maldoso, mas eu te digo, todos nós somos. Todos nós somos. Nós precisamos então nos afastar do pecado. Precisamos nos enojar do pecado. No original diz que nós devemos entender como maldade tudo aquilo que nós temos como malícia. Dolo significa isca ou armadilha. Representa um espírito traiçoeiro, refere-se a alguém que por conta de uma mentira, ou que conta uma mentira a fim de enganar os outros. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Você já ouviu falar no jeitinho brasileiro? Todos nós já ouvimos falar no jeitinho brasileiro. Muitos profissionais por aí que se dizem cristãos usam muitas vezes do seu conhecimento para ludibriar seus clientes. A gente vê muito isso aí em oficina mecânica, né? Muitos mecânicos por aí vê uma irmã chegando lá, vê uma senhora, uma moça chegando, essa daí não entende nada. Eu vou meter a faca. Eu vou fazer o serviço. Eu vou vender peça. Muitas e muitas vezes nós temos visto esse tipo de coisa acontecendo. Hipocrisia, a hipocrisia, ela significa dissimulação. É utilizar uma máscara para esconder a verdadeira identidade. Ela descreve qualquer comportamento que não seja genuíno ou consistente com o que realmente acredita ou diz. Ou seja, o hipócrita ele fala, mas não faz. Você já conheceu alguém assim? Todos nós já conhecemos pessoas assim, muitas vezes nós somos assim. Precisamos tomar cuidado com a hipocrisia. Infelizmente, essa é uma realidade em nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes nós nos escondemos atrás de máscaras, dizendo o que as pessoas devem ou não fazer, mas o nosso comportamento não é genuíno, não é consistente.
nosso, nossa conduta e modo de vida diz totalmente o contrário. Como eu falei aqui anteriormente, a gente conhecia os crentes pelo modo de ser, de falar, de agir, de se vestir. Hoje em dia está difícil, irmãos. Tem gente por aí no comércio que fala assim: olha, se eu souber que é crente, eu não vendo. Não vendo, pode chegar com a conversa que for aqui. Se for pastor, então, Deus me livre. Temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Temos que nos afastar da inveja, como diz aí, da maledicência. Enfim, nós temos que estar firmes e edificados no Senhor. Nós precisamos nos afastar de toda sorte de pecados, nos desapegando de pecados que carregamos conosco, que muitas vezes fazem tanto parte das nossas vidas que nem fazemos a observância deles em nossas vidas. Sabe aquele pecado que está tão impregnado em você que você nem percebe que você peca em determinado sentido? Quantas e quantas vezes nós somos assim, irmãos? Precisamos nos edificar no Senhor. Em segundo lugar, desejar mais a Deus. Desejar ardentemente, verso 2 e 3, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tens a experiência de que o Senhor é bondoso. Desejar ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Irmãos, é incrível como uma criança, quando nasce ali, ainda recém-nascida, os médicos ou enfermeiros levam, colocam ali no seio da mãe, aquela criança, milagrosamente, ela suga, né? E aquele primeiro leite, colosso, né? Chamado, aquele primeiro leite ali, a criança suga, e os médicos ou os estudiosos dizem que aquele leite ele é tão nutritivo, mas tão nutritivo que a criança ela não precisa, nos primeiros 6 meses de vida, ela não precisa nem de água. Se ela for alimentada ali com aquele leite do peito, de forma certa e regular, aquela criança não precisa nem de água. E Pedro então disse aqui, ó, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, altamente nutritivo, suficiente para aquela criança. Irmãos, nós precisamos desejar ardentemente esse alimento espiritual, que viria então a ser o alimento espiritual. Aquela criança lá recém-nascida, quando ela necessita daquele alimento, né, aquele leite, ela não quer saber se está fazendo sol, se está chovendo, se a mamãe mais o papai estão dormindo, viu, Lucas? Se a mamãe mais o papai estão dormindo, ela quer porque quer aquele alimento. Ela necessita naquele momento daquele alimento. E a mãe e o pai muitas vezes levanta madrugada fora, pega aquela criança, dá ali aquele alimento. Nós precisamos desejar ardentemente o alimento espiritual, para que como as crianças, né, que se desenvolvem ali só no mamar, essas crianças se desenvolvem ali, crescem fortes, né? Nós precisamos ter anseio por esse alimento espiritual. Assim como o recém-nascido, os crentes precisam crescer espiritualmente saudáveis. Amados, muitas vezes nós passamos domingo após domingo, semana após semana, mês, ano após ano, na igreja, e nós temos crentes que são verdadeiras crianças espirituais. Crianças espirituais. Não se desenvolvem como crentes, não se desenvolvem como servos do Senhor. Muitas vezes estão atrofiados ali por falta desse alimento espiritual. Muitas vezes nós somos facilmente sucumbidos por outras atividades e nós nos tornamos crentes fracos, imaturos, que nas primeiras dificuldades enfrentadas nós fracassamos cabalmente. Crente muitas vezes que a igreja é a segunda, terceira, quarta, quinta opção. Que toda e qualquer situação é motivo para mim não estar aqui na igreja. Que toda e qualquer situação é motivo para mim enfraquecer, ficar com raiva do pastor, ficar com raiva do presbítero, ficar com raiva da irmã.
e não vim aqui. Irmãos, eu digo que se você fica chateado com alguém e você não vem à igreja, você que perdeu. Eu não vou lá não. Não vou lá não, que eu não quero ver a Juliana. Se você não veio, quem perdeu foi você. Amém, Juliana? Quem perdeu foi você. Em primeiro lugar, que a Juliana é um doce de pessoa, né? Esses dias eu falei que não, ela quase me bateu. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor e nós precisamos estar juntos, nós precisamos estar congregando, nós precisamos estar em comunhão. E aqui eu estou falando aqui, generalizando para a igreja, irmãos, mas como é que está a sua vida lá no íntimo? Você sozinho, como é que tem sido a sua vida devocional? Como é que tem sido a sua busca pelo Senhor? Muitas vezes quando a gente chama um crente lá no conselho, e o pessoal que está aí na classe de catecúmenos já se liga aí, a gente sabe quando aquele crente não lê a Bíblia. Não é verdade, presbítero Newton? A gente sabe quando aquele crente não tem uma vida devocional disciplinada, regular. A gente sabe quando aquele crente é óbvio que aquele irmão está chegando na igreja agora, mas ele muitas vezes ele nem está buscando esse alimento espiritual. O cristão ele tem que ter anseio por estar na presença de Deus. Como eu já falei, não confunda estar na presença de Deus em estar na igreja, mas em todos os momentos. Nós cantamos aqui essa noite, louvarei Senhor em todos os momentos, não apenas nos momentos de bonança, não apenas no momento de felicidade, mas em todos os momentos. Em todos os momentos. O cristão ele precisa ser alimentado de coisas que trarão sustância para a sua vida espiritual, de coisas que trarão sustância para a sua vida como cristão, dando prioridade para as coisas concernentes ao reino, dando importância para a comunhão dos irmãos da igreja, dando importância em participar dos trabalhos da igreja também. EBD. Irmãos, não perca a escola dominical. Se esforce. Eu sei que a cama chama a gente, né? Convida a gente muitas vezes para ficar ali entre lençóis, abraçadinho com a cama, quentinho. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de estar nos trabalhos. Ontem nós tivemos aqui um trabalho muito bom, com uma palavra muito boa, um trabalho para as senhoras. Tivemos aqui, nós estivemos aí presentes porque estávamos ajudando. Momento em que nós fomos grandemente edificados. Edificados pela palavra, edificados pelo louvor, edificados por essa comunhão, por esse conversar, esse abraçar, esse agir. Irmãos, além de tudo isso que já foi falado, nós não podemos esquecer que precisamos a cada dia e a cada dia mais nos apegar à palavra do Senhor. Ela que é o nosso manual de vida, tem todas as respostas para todos os momentos das nossas vidas. Eu te digo, está aqui, ó, o maior e melhor alimento que você possa ter para a sua vida espiritual. É impossível, eu te digo aqui com toda convicção, é impossível você ter uma vida ou um crescimento espiritual saudável se você não lê a Bíblia. É impossível. Tem gente por aí que assiste a novela da Record e fala assim: ah, eu já assisto Moisés lá, então tá tudo bem, não preciso nem ler a Bíblia. Irmãos, é impossível nós termos um crescimento espiritual saudável se nós não mergulharmos aqui nesse livro de cabeça. Mergulharmos a fundo. E eu não estou dizendo aqui você mergulhar para você ler 20, 30 capítulos por dia, não. Leia um versículo que seja, mas medite nele. Tire algo dele que vai beneficiar a sua vida, que vai te trazer crescimento, que vai te trazer um conforto na hora necessária. Como é que está a sua vida de leitura da Bíblia? Não é fácil.
Não é fácil. Muitas e muitas vezes a gente passa horas e horas na frente da TV assistindo uma série, assistindo um filme, assistindo um jogo de futebol. Muitas e muitas vezes a gente passa horas e horas conversando. Às vezes eu, o Lucas, o Heloísa, as mulheres ficam ligando pra gente, a gente conversando e a conversa vai, né? E a conversa vem e fala de uma coisa e fala de outra. E a gente passa horas e horas ali. Isso é muito bom. Isso é gratificante. Mas pega na Bíblia para ler. Faz essa experiência. Eu vou ler a Bíblia 30 minutos por dia aqui, ininterruptamente. Não vou parar. Você vai ter sono, você vai ter cansaço. Muitas vezes o inimigo vai mandar mesmo alguém te perturbar. Você vai enfrentar uma batalha, irmãos. Para que nós sejamos edificados, casa espiritual do Senhor, nós precisamos ter uma vida de leitura da palavra. Precisamos também ter uma vida de oração. Primeiro mês dessa série nós falamos sobre oração. Como é que está a tua vida de oração? Você tem orado regularmente? Você tem falado com o Senhor? E às vezes você fala para o crente assim: você ora? Ora, toda hora. Toda hora, estou orando, estou aqui trabalhando e estou orando. Isso é muito bom, irmãos. Mas você tira aquele momento para orar em especial? Lá em Mateus, diz que você tem que entrar no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus em secreto, que te responde em secreto. Precisamos orar mais. Versos 4 a 8 diz que nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Na correria da vida moderna é muito fácil nós invertermos essas prioridades sobre a pressão que nós temos de focar no urgente, ao invés do realmente importante. Nós estamos na correria. E quando você cobra de alguém, rapaz, você nunca mais foi lá em casa, rapaz, eu estou na correria, eu estou na correria. E nessa correria nós nos afastamos uns dos outros, e nessa correria nós nos afastamos de Deus. Porque nós muitas e muitas vezes estamos cheios de nós mesmos, cheios do nosso ego. Os crentes a quem Pedro escreveu, eles estavam sob uma pressão enorme. Esses crentes, como eu falei no começo, eles estavam a ponto de serem crucificados em praça pública, a ponto de serem queimados, serem degolados, enforcados em praça pública. E esses crentes, eles se mantinham fiéis. Eles estavam dispersos. E em cada lugar que tinha uma família de crentes, tinha uma igreja. E a gente vê a maravilhosa obra do Senhor. Quando a gente pensa que tudo está acabado, que não vai dar mais, não vai dar mais para a gente congregar na igreja presbiteriana do Lago Azul, chegou uma pandemia aí, vamos ter que fechar as portas, pastor, fecha as portas, conselho, e a gente não sabe o que fazer. E agora? E Deus ele nos dá meios, Deus nos deu a tecnologia, né? Nessa hora foi muito bom, foi muito saudável, a gente se comunicava, a gente se via ali pelas redes sociais. Foi um meio que Deus nos deu. E aqui, quando esses cristãos eles são dispersados, existia uma igreja em cada canto daquela região. E essa igreja ela cresceu, essa igreja ela frutificou, essa igreja prosperou grandemente. Nossa salvação deve ser vivida, deve ser construída sobre Cristo em uma comunidade cristã como testemunho ao mundo. O Senhor deve ser a nossa prioridade. Qual tem sido as suas prioridades? Qual tem sido a prioridade da tua vida, meu irmão, minha irmã? Qual a prioridade da tua vida? O teu trabalho? A tua família? Seus estudos? Paulo, quando ele escreve lá a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, ele diz: eu tenho, porém, contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. Como é que era você no primeiro amor? Você consegue se visualizar aí? Você que tem muito, muito tempo de convertido, você consegue se visualizar no primeiro amor? Primeiro amor que eu estou falando da fé, da vida cristã na caminhada. Você consegue se visualizar lá?
Quais eram as suas atitudes? Quais eram as suas prioridades? Pedro, então, nos diz que a nossa prioridade deve ser o Senhor. Que tudo que nós fizermos seja para o louvor e que nós devemos buscar essa edificação nele, que é a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus preciosa. Pedro, então, ele fala aqui de quando Cristo veio e foi rejeitado pelos homens, mas que era precioso para Deus. Já no verso 5, Pedro fala que nós somos pedras vivas também, somos casa espiritual, a fim de que nós ofereçamos a Deus sacrifícios agradáveis. O que que são sacrifícios agradáveis a Deus? Lá no Velho Testamento, o servo pecava, ele pegava ali um novilho puro, sem defeito, ele levava perante o sacerdote imolava aquele cordeiro ou aquele animal, e ele oferecia aquele animal como sacrifício, né, propiciatório para que os pecados daquela pessoa fossem perdoados. Quantos cabritos você já matou, meu irmão? Esse livre acesso nós temos hoje. Nós não precisamos nos sacrificar, sabe por quê? Porque o Cordeiro já foi morto na cruz, o Cordeiro mais puro, mais santo que se possa imaginar. Nós devemos nos aproximar de Deus, buscar essa intimidade com Deus. Ele deve ser a nossa meta de vida. Salmo 127 diz que não adianta você correr de um lado para o outro se o Senhor não edificar a casa. Em vão está vigiando a sentinela. A gente paga para esse rapaz da motinha ficar passando, né? Perturbando a noite toda, passando com essa motinha. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar a tua casa, em vão vigia a sentinela. Não adianta acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É o Senhor que edifica as nossas casas, é o Senhor que edifica as nossas vidas. Precisamos então dar essa prioridade ao Senhor. Irmãos, para concluir, os versos 9 e 10 diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse versículo, vira e mexe, eu coloco ele lá nos meus status, nas minhas redes sociais. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva. Deus, ele não divide. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas, ou que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós precisamos então ser edificados em unidade. Além de sermos pedras vivas, o apóstolo Pedro ele declara que nós também somos membros de um só corpo, somos raça eleita, somos cidadãos dos céus, nós somos uma nação santa, um povo que pertence só a Ele, como membros de uma família ou da mesma família. Nós recebemos uma missão especial então desse Deus, irmãos, como povo escolhido, como povo resgatado das trevas. Devemos andar de modo digno do Evangelho do Senhor. Meus queridos, se você que se diz povo de Deus, se você se diz povo de Deus, você precisa proceder como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Nós estamos nessa caminhada, nesse processo de santificação, de edificação, dia após dia. Muitas vezes nós precisamos voltar lá no alicerce, cavar de novo, né? Colocar mais um pouquinho de concreto. Nós precisamos buscar esse alimento sólido que a gente só vai encontrar no Senhor.
Precisamos ser cristãos verdadeiros. Aqueles cristãos, eles sofriam todo e qualquer tipo de perseguição que vocês possam imaginar. Mas aqueles cristãos, eles se mantinham firmes. É impossível nós termos as virtudes do começo do verso 9 se nós não acabamos, como termina aí o versículo, né, proclamando as virtudes. Precisamos proclamar essas virtudes. Chega o tempo em que o leitinho não é mais suficiente para a criança. E ela vai precisar do alimento sólido. Ela vai precisar ali, começa com aquela papinha, né, de abóbora, aquela papinha de chuchu, e o negócio vai ficando mais substância. Daqui a pouco você tá dando mocotó pro menino. Coca-Cola. Brincadeira, irmãos, Coca-Cola não é bom, não é saudável. Nós precisamos então estar alicerçados e edificados na rocha que é Cristo. E assim nós teremos êxito na nossa caminhada. E assim nós seremos edificados. E assim nós edificaremos uns aos outros. E assim, como num incêndio, né, a gente vai propagando isso rapidamente. Deus possa nos abençoar. Que Ele possa estar conosco em todos os momentos das nossas vidas. Que nós possamos estar nos despojando de tudo aquilo que tem atrapalhado. Possamos estar deixando de lado, jogando para trás. E possamos nos firmar na rocha que é Cristo. Amém? Deus nos abençoe, que Ele esteja sempre conosco, que nós possamos a cada dia buscar se parecer mais com Ele. Vamos nos colocar de pé? Ia convidar a equipe de louvor à frente, nós vamos cantar, depois nós vamos orar encerrando o nosso culto. Ah, tem aqui os visitantes antes. Tem mais visitantes.